Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, né, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, né? Ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que aceitou contar um pouquinho da história dela pra gente. Então eu vou pedir que a Cacá se apresente aqui para nós. E seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Meu nome é Carmen, mas eu prefiro e sou conhecida como Cacá, principalmente no meio do serviço doméstico. Eu trabalho como babá há 29 anos, desde que eu cheguei no Rio de Janeiro, no final de 94, eu sou paraense. E desde então trabalho como babá, desempenhei outras funções, também trabalhei no comércio, ainda faço uns extras em outras áreas, como, por exemplo, sou motorista de aplicativo nas horas vagas, enfim. E tenho 46 anos, tenho 3 filhos e moro no Rio de Janeiro. Eu queria perguntar para você, desses anos que você está no serviço doméstico, né, e você disse também que é motorista de aplicativo, uma outra área totalmente precarizada no Brasil, né? Como é estar desses dois espaços? O que você pensa em relação a ocupar esses dois lugares, nesses dois postos de trabalho que no Brasil, infelizmente, ainda é muito precarizado, né, Cacá? Sim, Jana, sim, com certeza, né? Estou em duas áreas aí muito, como você disse, muito precarizadas, muito sucateadas. Acho que o trabalho doméstico talvez ainda seja, entre esses dois, eu não sei se o mais precarizado, porém, sem dúvida nenhuma, o mais discriminado, né? A gente vem desse passado aí, escravagista, e o trabalho doméstico eu acho que é a herança mais fiel, né? E mais tenebrosa desse passado nosso aí, vergonhoso, que a gente teve. É muito difícil você, no trabalho doméstico, você ser reconhecido, você ser valorizado. Seguindo essa linha, vem esses serviços, né? Que são essa escravidão moderna dessas pessoas que trabalham para os aplicativos, enfim, que a gente vê todos os dias aí a situação dessas pessoas, né? As pessoas aí sendo agredidas, sofrendo racismo o tempo todo, nessas funções, principalmente. E é isso, é uma precarização total mesmo. Eu concordo muito com isso que você disse, e eu acho que tanto o trabalho doméstico, como esses postos de trabalho, né, seja sendo motorista de aplicativo, outros trabalhos que grande parte da sociedade entende como menor, quase sempre tem ali uma característica muito forte das pessoas que vão realizar esse trabalho. Normalmente são pessoas negras. No caso do trabalho doméstico, mulheres negras, né, quando a gente olha para a realidade, conta aí com mais de 65% de mulheres negras nessa função. E sempre tem essa questão da dignidade, de como esse trabalho não é um trabalho como outro qualquer, mas a sociedade tenta enfiar isso goela abaixo, né? É uma escolha, você poderia estar fazendo outra coisa se você quisesse. E quando a gente sabe que não. É uma hipocrisia, na verdade, né? Muito grande acerca disso. Exatamente. Eu acredito que, se você mencionou aqui antes ou em conversas anteriores, você disse que entrou no trabalho doméstico aos 12 anos. Quem escolhe pelo trabalho doméstico aos 12 anos, não é mesmo? Sim, pois é. Eu comecei a trabalhar no serviço doméstico aos 12 anos, justamente cuidando de criança mesmo, né? No serviço doméstico, em geral, é tudo muito misturado. Você não tem uma função. Você até começa com uma função, mas dentro de pouco tempo você está ali se virando nos 30, vulgarmente falando, tendo que desempenhar 300 funções. Imagina uma criança de 12 anos, né? Você tomar conta de outra criança, você ter que cozinhar, tomar conta de uma casa. Eu nem consigo explicar como que eu fazia isso.
né? Mas não era só eu, infelizmente, isso não é uma história isolada, né? É a história de grande parte das mulheres, principalmente das mulheres negras. Olhando para a minha história, parece que não é comigo. E eu nem passei pelas piores coisas que se passam no serviço doméstico, né? Como assédio sexual, por exemplo. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas eu sei e conheço pessoas que passaram e ainda passam. Embora seja um grande problema no serviço doméstico, né, Jana? É acompanhado de milhares de outros que a gente tem que enfrentar todo dia e que acaba atingindo a nossa saúde mental, principalmente, né? Você fala sobre não saber, não lembrar como é que você dava conta de tantas coisas. É triste demais imaginar que você, com 12 anos, estava cuidando de outras crianças, outra criança estava tendo o direito de viver uma infância, e você não, você estava sendo podada ali e já entrando para o caminho do trabalho doméstico, né? E dentro de tudo isso, assim, tem um ponto que eu queria te perguntar, te ouvir um pouquinho mais sobre isso, que é a questão da saúde mental das trabalhadoras domésticas. Entre os abusos, entre a negação de afeto, a negação dos direitos trabalhistas, todas essas questões, existe um ponto muito forte que eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais, que é a saúde mental da trabalhadora. Eu tive uma experiência em 2018, em uma casa que eu trabalhei, que eu simplesmente não conseguia, eu passava todo o meu momento de folga na cama, agoniada, sem conseguir fazer mais nada, por saber que eu teria que voltar para aquela casa. Eu não tinha escolha além de voltar e trabalhar. Então eu me pergunto, né, como que eu consegui sair daquilo também e como eu fui parar naquela situação de quase entrar em depressão mesmo. Então, se você puder comentar um pouquinho de como você pensa a questão da saúde mental da trabalhadora, eu gostaria de te ouvir. Eu sinto muito, Jana, que você tenha passado por isso, de verdade. Mas em 94, quando eu cheguei aqui, como eu falei, eu fui trabalhar, eu tinha 16 anos, eu acho. Fui cuidar de 2 crianças, uma de 4 e uma de 2 anos. E eu ficava nessa casa 15 dias, e aí a cada 15 dias eu ia para casa no sábado de manhã e voltava para lá na segunda cedo. E eu tinha acabado de chegar numa cidade que não era minha, eu tinha saído da minha cidade, dos meus amigos, até já tinha irmãos aqui, já tinha familiares aqui, isso, né, foi mais ameno, porque na maioria das vezes as pessoas vêm, né, sem ter ninguém, é muito difícil, como a minha irmã veio. Mas, assim, eu estava fora da minha cidade, fora, né, do meu contexto, eu tinha 16 anos de idade, era uma adolescente, eu não podia estudar, aliás, inclusive, eu parei de estudar muito cedo por causa disso. Então, assim, essa angústia que você está falando, que você sofre no dia da sua folga, porque você sabe que vai ter que voltar para aquele lugar, eu sei muito bem do que você está falando. As minhas folgas, quando eu tinha folga, era para dormir, para chorar e para beber, para afogar as mágoas, daquele sofrimento, daquela angústia, que eu sabia que eu ia ter que passar 15 dias naquele lugar, trabalhando, assim, sei lá, de 6 da manhã às 11 da noite, que era essa a realidade, era uma casa que não... Ainda tem esse problema, não parava ninguém, normalmente tem uma rotatividade muito grande no trabalho doméstico também, a gente que trabalha sabe, né? Embora a gente veja esses casos de pessoas que, essa pessoa está há 20 anos, está há 30 anos, mas para aquela pessoa que ficou 30 anos ali, tem, sei lá, 100 que passaram por ali, que ficou, sei lá, 2 meses, 1 mês, 3 meses, então a gente ainda passa por aquilo, né? De esperar a pessoa que vem te render não aparece no dia, e aí você tem que dobrar, tem que ficar ali, sabe? Aquela expectativa que você estava de ir para casa naquele final de semana, porque você já está ali há 15 dias, você vai ter que passar mais 15, e aí daqueles 15 vira um mês. Um lugar onde você é totalmente, tipo assim, que você não é nada, né? Você é só, como diz o nome da sua página, ela é só babá, né? Você é uma pessoa com todas as demandas que um ser humano tem, psicológicos, de afeto, de convivência, de reconhecimento, de valorização, de validação, mas ali naquele lugar você não é nada, né? Você é só uma alavanca, né? Que precisa girar, que você tem que girar para que tudo ali funcione. Ao mesmo tempo que você não é nada, como ser humano e com um pouco de sensibilidade, você entende a sua importância ali. Você não é nada para aquelas pessoas, né? Que se beneficiam de te desvalorizar. Mas você sabe, com um pouco de consciência, você sabe da importância que você tem ali. Você está cuidando de um ser humano. E o afeto que eu deveria estar dando para os meus filhos, eu estou dando para outra criança, que daqui a pouco vai ser arrancada de mim. Eu acho que é justamente aí que está a sensibilidade do trabalho doméstico. Você está num ambiente que que tudo se mistura, fica tudo muito misturado, né? A questão do afeto, que você não pode se misturar, mas aí você está cuidando de vida e de uma criança, né? A criança, ela tem um encantamento natural. Então, assim, não tem como
toda essa dinâmica não mexia com o seu psicológico, não atingia a sua saúde mental. E sem contar com a parte de que os patrões falam, você é da família. E aí, sabe, aquilo tudo vai te envolvendo. E óbvio que quem está no serviço doméstico, gente, a grande maioria, infelizmente, não teve acesso à informação, não teve acesso a conhecimento. E ela não sabe que aquelas agressões, aquelas microagressões que ela vai sofrendo naquele ambiente, como, por exemplo, eu já ouvi de patrão meu, eu fiz o Enem há um tempo atrás, eu ganhei uma bolsa de 100%, ingressei na faculdade, aí eu fiz 5 períodos de administração, mas é sempre assim, sempre foi muita luta, né, para eu estudar. Eu sempre gostei, sempre quis estudar, na verdade, mas nunca consegui muito por conta dessa realidade, dessa dinâmica, que é muito difícil você conseguir estudar no serviço doméstico. Mas toda a oportunidade que eu tive, eu estudei. Eu sei lá, terminei o primeiro grau, aí passava anos sem estudar, porque arrumava um trabalho que tinha que ficar lá 15 dias, muito tempo e tal. Aí, dali a 3 anos, conseguia fazer o primeiro ano do ensino médio. E assim foi indo. Assim consegui fazer, até entrar para a faculdade com uma bolsa aí de 100%, através do Enem, mas não consegui concluir também. Eu ouvi do meu patrão, Cacá, para você não tem mais jeito, não adianta. Quando eu fui, né, contar com todo o entusiasmo que eu tinha passado, que eu tinha ganhado uma bolsa de 100%, que eu ia fazer faculdade, tal. Que legal, mas Cacá, não adianta para você. Logo em seguida, eu falei, não adianta, né, para você não vai adiantar mais, agora você tem que investir na Marinha, investir nos seus filhos e tal. Porque para você não é fazer faculdade para quê? Caramba, sabe? Então, tipo assim, isso tudo a pessoa não sabe a história. Você passou a vida inteira lutando, né? Aquilo ali nem era acessível para você, você nem conseguia conceber, sabe? Nem era as suas crenças limitantes, nem te deixam chegar nesse lugar de pensar, poxa, você pode fazer faculdade, você pode ter outra profissão, você pode fazer outras coisas. As tuas crenças limitantes já não te deixam pensar sobre isso, e aí vem pessoas e te falam isso, que você não pode, que você não adianta, que o seu tempo já passou. Aí falam as coisas sobre você ser da família. Tudo que você vai falar, tipo, você tem um pouquinho de esclarecimento, aí você vai reivindicar um direito. A pessoa já te rotula como briguenta, como agressiva, sabe? São muitos fatores que contribuem para que a sua saúde mental não seja boa dentro do trabalho doméstico. No início da pandemia, eu tive um problema de depressão por conta de um relacionamento tóxico que eu estava tendo. E aí eu tive um problema de estresse pós-traumático, né? Fui diagnosticada, tomei medicação e tal. E aí eu estava em casa sem trabalhar, a gente ficou 3 meses. E aí depois a gente foi voltando aos poucos. Quando a gente foi voltando, eu estava no auge da doença, né? Estava no auge do problema. Então, assim, eu não comia, não fazia quase nada, na verdade. Foi muito grave o meu problema de depressão, de estresse pós-traumático. Eu não me suicidei na época porque não tive coragem, mas assim, a intensidade era para isso. E aí, nesse estágio, eu tive que voltar a trabalhar. E lá no trabalho também não era diferente, porque eu estava doente, né? Não era uma frescura, eu estava doente. E aí teve um dia que meus patrões me chamaram para conversar. E aí eles me arrumaram uma psiquiatra e tal, que era amiga deles, e eu conversei com ela, falei tudo, óbvio, a médica. Depois disso eles me chamaram para conversar. E aí o meu patrão falou para mim que eu ia ter que melhorar, fazer alguma coisa para melhorar, porque eu estava parecendo uma alma penada dentro de casa, e que eu não podia ficar daquele jeito por causa de uma desilusão. Coisas desse tipo que eu tive que passar. Então, assim, eu ainda enfrentei um estresse pós-traumático, tendo que voltar ao ambiente de trabalho nessa situação e ouvir coisas desse tipo, sabe? E aí, um tempo depois, o filho dele, mais velho, teve problema de depressão também, com possibilidade de suicídio, teve que ficar sendo vigiado, tomar conta, e aí o tratamento foi completamente diferente, né? Não foi, tipo, bobagem. Nossa, eu tô em choque. Primeiro, parabéns pelas conquistas, por mais que você não tenha conseguido dar continuidade na faculdade. A gente sabe o quanto vale cada esforço, né? E você não ter podido estudar antes, ter que entrar, sair, voltar. Você sabe do valor dessas conquistas e, se for possível, que você conclua, né, a faculdade. Eu acho que tem muito desse lugar de você estar ali simplesmente para ser alguém, para servir,
E você não tem que ter objetivo maior do que aquilo. A sua vida tem que ser em torno daquela família, né? Porque você é como se fosse da família. Sim, Jana, e desculpa te interromper, mas essas pessoas normalmente, elas têm muita influência sobre a gente, né? O que elas falam tem muito peso pra gente. A gente convive ali, a gente aprende a admirar esses nossos, entre aspas, algozes. Então, tudo que eles falam, a gente aprende a querer ser como eles. Até você despertar que você tem o seu valor, que você não precisa ser como ele, que ele não é melhor que você, que a única coisa que ele tem diferente de você é dinheiro, e que muitas vezes os seus valores são até mais admiráveis do que os valores que ele tem com relação à humanidade, ao outro, empatia, enfim. Mas até aí, até você conseguir esse esclarecimento, tudo que eles falam te influencia muito. Ainda estou lutando para me livrar de rótulos como você é briguenta, você é raivosa, você é agressiva, porque eu simplesmente estava falando sobre um direito, sabe? Porque eu estava reivindicando uma coisa que tinham me dito que era absurda, como, por exemplo, eu ligo para dizer, olha, amanhã eu não vou trabalhar, estou doente, estou me sentindo mal. E, tipo assim, eu era diarista, tipo, eu podia, se eu não fosse trabalhar, eu não ia receber o pagamento, eu ia ter o prejuízo, mas eu realmente não estava em condições de ligar, e aí eu ouvi alguém dizer assim do outro lado, olha, isso não se faz. Aí eu, como assim? O que não se faz? Ficar doente? Eu não entendi. Tá bom, depois a gente conversa. Você está muito agressiva. Sabe? Coisas assim, desse tipo, que eu falo, caramba, sabe? Você demora para se livrar da influência do que essas pessoas te dizem, porque você convivendo com eles ali, eles acabam tendo influência sobre você. Sim, existe um domínio, né? Eu acho que também a gente é ensinado desde muito cedo que a gente não é ninguém, que a gente não tem espaço de voz, e aí a gente vai para um espaço, para a casa dessas pessoas que reforçam isso. Você não é ninguém, e o máximo que você pode ser é isso. Aqui. Com a síndrome do Salvador, né, que é sempre tipo, olha, eu vou te ajudar, mas você fica bem aí, na condição de eu sempre te ajudar, não é para você melhorar e sair desse lugar. É só para eu continuar sendo o seu salvador. Agora, é muito triste isso tudo pensando, porque, como você falou antes, isso tudo contribui para uma destruição da saúde mental da gente. De certa forma, eles estão reforçando que você é da família, que você é importante para aquela criança, que você é tudo aquilo. E de um momento a outro, eles simplesmente te descartam e cortam vínculos, né? Proíbe que você tenha acesso a eles, as crianças. Isso proíbe até de falarem o seu nome na casa. Exatamente. Você não poder entrar no prédio. Eu já vi casos de proibirem de falar, olha, não, você falar fulano, não fala, não pode falar o nome da fulana. Sabe, coisa assim, da pessoa ter passado, sei lá, 10 anos com a criança. Isso é violento com você, isso é violento com a funcionária e é violento com a criança. Isso mostra que eles realmente não pensam no próprio filho, porque a criança sofre uma espécie de luto. Se você é a babá que saiu praticamente da maternidade junto com ela, ficou com aquela criança até os 8, 9 anos, aquela criança tem um apego emocional por você, que na hora que você é descartada da vida dela, ela entra num processo de luto, de certa forma. E os pais não querem saber disso. Semana que vem vai ter uma outra babá e essa criança vai criar vínculo com essa outra babá, mas quando essa babá for descartada, essa criança tem que simplesmente ignorar que existiu alguma coisa ali. E você não é, de novo, continua sendo ninguém. Acho que a saúde mental das trabalhadoras domésticas foi um tema que apareceu bastante durante a pandemia. As pessoas falavam, quem cuida de quem cuida dos outros, e aquela coisa toda virou aquela discussão durante a pandemia. Isso foi bem reforçado, mas eu acho que foi uma coisa que, se a gente for pensar bem, estava no calor do momento. Hoje, recentemente, a gente viu o caso, por exemplo, da trabalhadora doméstica, que foi retirada, né, encontrada em condições de trabalho análogo à escravidão na casa de um desembargador, e depois, com toda a movimentação que teve, simplesmente devolveram a trabalhadora para a casa do desembargador, porque o desembargador disse que ela era como se fosse da família e que ela quis voltar. Isso é tão violento. Quem protege essa trabalhadora? Quem protege? Exatamente. Quem está protegendo ela? A pessoa que explorou, que humilhou e que escravizou a mão de obra dela a vida inteira? É uma toxicidade, né, Jana, que a gente observa nesses relacionamentos. A mesma pessoa que te fere é a que te salva. É mais ou menos isso, né? É o que a gente aprende, aquela mensagem que passam para a gente quando a gente é criança, que a gente apanha, né? A nossa geração, por exemplo, apanhei igual o boi ladrão. A gente apanha e a nossa mãe que bate na gente é a mesma que vem nos consolar. E diz, é pro seu bem, estou fazendo isso porque eu te amo. Pro seu bem, é porque eu te amo. Então, a gente, desde aí, a gente já começa a
a ter esse relacionamento adoecido, distorcido, né? Essa imagem de afeto totalmente distorcida. E isso se propaga no ambiente do trabalho doméstico muito, 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 muito. Que tipo, olha, eu estou pedindo as contas porque acho que o nosso ciclo já venceu aqui, né? Não está dando, tal. Não, mas olha, não é isso, aqui você ganha bem, você gosta do menino, tal, não sei o que tem. Ó, para você ver o grau de usar o meu relacionamento com a criança para me chantagear, para que eu ficasse no lugar. Aqui você gosta da criança, aqui você ganha bem, tal. Olha como você está falando por mim. Você está dizendo que eu ganho bem, você está dizendo que o meu afeto com o seu filho é mais importante para mim do que para você. Olha o quanto de absurdo que a pessoa diz numa frase só. Sabe? Uma tentativa de manipular, né? Isso, uma tentativa de manipular, de te desvalorizar. Porque quando alguém fala para você, Jana, que você está ganhando muito bem, ela está dizendo que, tipo, o serviço que você faz não vale tudo aquilo que você está ganhando. Você está ganhando mais do que você merece. Você entende? Agora, há pouco tempo, eu passei por uma experiência que eu acho que talvez valha a pena ser comentada aqui. Eu trabalho ainda, porque eu ainda vou nessa casa uma vez na semana. Há 9 anos, eu peguei o bebê com 2 meses. Aí comecei como folguista e tal. Em 2020, eu acho, a babá da semana saiu, e aí eu fiquei trabalhando com ele durante a semana e tal. Mas é uma criança, assim, eu quero que vocês considerem, quem vai ouvir, eu quero que considere meus 30 anos como babá. É uma criança, assim, especialíssima, é um ser humano, eu falo que ele é um ser humano diferenciado. Né? Ele é muito maravilhoso, eu sou muito apaixonada, o afeto entre a gente é muito recíproco, sabe? A admiração e tal. E ele realmente é bem diferenciado, dá para ver que ele tem bastante empatia, eu espero que isso seja alimentado nele conforme ele for crescendo. E aí eu recebi uma proposta de um outro trabalho para ganhar bem mais e tal, e com um horáriozinho melhor, e outras condições assim bem atraentes. E aí levei para eles e tal, né? E aí eles conversaram entre eles, tal, fizeram uma contraproposta que não foi muito interessante para mim, e eu resolvi sair e ir lá para o outro. Nesse outro trabalho, a menina era difícil, era uma mãe só, tal, não sei o quê. E parecia, assim, o que mais me atraiu nesse trabalho, lógico, o aumento salarial, as condições eram muito atraentes, mas o jeito da mulher, ela era separada, era só ela e a filha. E conversando com ela, nas entrevistas que a gente conversou várias vezes antes, eu achei que ela era a resposta das minhas preces, porque já vinha muito tempo, né, nesse trabalho, eu já venho adoecendo mentalmente há muito tempo. Trabalhando mesmo, infelizmente, só pelo dinheiro, que é muito triste, né? Mas é a realidade da gente. Pelo menos trabalhar com uma pessoa que fosse menos tóxica, que eu me sentisse menos coisa e mais gente, vamos dizer. E aí eu fui para lá, me dediquei ao máximo. A menina era muito difícil, muito birrenta, com uma personalidade dominadora, e coitada, cresceu num ambiente muito tóxico, conforme ela me falava lá das brigas dela com o marido. A menina cresceu naquele ambiente, né, de total insegurança, e a gente sabe como é que a criança fica quando cresce num ambiente de insegurança. E aí a criança tinha 6 anos e tal, e eu ali sempre, todo final de semana, a gente fazia uma resenha, quando era o dia de eu ir embora, eu sentava com ela para conversar, para ter aquele feedback e tal, como é que foi, e ela sempre elogiando, sempre, nossa, estou muito feliz, você é super profissional, e a gente vai conseguir, eu já observei tantas mudanças, a criança comia na frente da televisão, consegui tirar em uma semana, a criança mexia no celular o tempo todo, consegui botar só para o fim de semana, foram várias mudanças assim que a gente conseguiu fazer. Só que ela não conseguia dizer não, ela tinha aquele problema de culpa e tal, então tudo ela tentava compensar a criança fazendo as vontades, né? Então você imagina o monstrinho que cria. E aí ela não estava muito preparada para mudar essa dinâmica, acredito eu. Mas, contudo, ela se mostrava, tipo assim, olha, eu tô assim ainda sensível, mas você pode fazer, que você já se acerta, confio em você. Tô satisfeita, tô feliz. Então, sempre elogiando, tal. Quando foi um dia, 2 meses, acho que eu fiquei lá, fiquei 2 meses, eu cheguei em casa, não tinha conseguido conversar com ela aquela semana, porque tinha sido muito corrida e tal, e aí eu mandei uma mensagem para ela, falando, olha, a gente não conseguiu conversar, tal, como a gente faz toda semana, mas eu vou te mandar esse áudio para explicar tal, o que aconteceu, as evoluções e tal, e mandei o áudio para ela, contando que a menina tinha dito, que a menina sempre falava assim, te odeio, sabe? Ela é aquela criança bem agressiva mesmo, que bate, briga, xinga, e aí a menina, te odeio, tal, e aí eu contando para ela os acontecidos, falei que a menina tinha dito que me amava. Aí, beleza, ela ouviu o áudio. No dia seguinte, sábado de manhã, ela me mandou um áudio me demitindo. Ela me mandou um WhatsApp, ela me demitiu pelo WhatsApp. Tem noção, sabe, do que é você fazer todo o seu investimento. Nossa, eu estudava, eu ficava no final de semana aqui em casa colocando vídeos de psicologia, de pedagogia, de não sei o quê. Eu falei, tem que conseguir lidar com aquela criança, porque eu estava investindo naquele trabalho, porque eu achava que ali finalmente eu ia ter um ambiente de trabalho mais saudável, né, mais favorável para mim.
Então, valia a pena aquele investimento. E ela me mandou embora pelo WhatsApp. Isso mexe muito com você. Porque eu estava me sentindo valorizada naquele trabalho. Ela me elogiava todos os dias. É como se fosse uma defraudação, sabe? Quando você está investindo alguma coisa ali, mas você não pretende continuar com aquilo e, de repente, você tira e deixa aquela pessoa assim. E assim eu fiquei. Tipo, eu não vi mais a menina. Eu simplesmente não vi. Ela me mandou embora pelo WhatsApp. Depois ela marcou um dia para eu ir lá. Ela me abraçou, ela chorou. Ela praticamente assim, olha, eu tô te mandando embora porque você é boa demais. Ela só faltou dizer isso. Porque ela não tinha muito o que dizer para me demitir. Me deu um mês além do que, né? Eu acho que por ter me tirado de lá, não sei, acho que ela pensou numa forma de me indenizar, me deu um dinheiro a mais e tchau. E eu não vi mais a garota, e ela não me deu nenhuma explicação, sabe? Até hoje eu tô aqui lutando com isso, chorando, isso mexe com a sua autoestima. Caramba, eu tava ali, tava tudo certo, tava tudo bem, investi, fiz tudo, né? O que tem de tão errado comigo para eu ser demitida pelo WhatsApp, para eu, sabe? Não tem uma explicação. Até hoje eu penso, de vez em quando, em chegar e falar, justamente pelo tipo de pessoa que ela é, muito acessível, chegar e falar, fulana, né, me fala a verdade, o que aconteceu aqui? Eu preciso desse feedback, porque, afinal de contas, é o meu trabalho. Mas nem isso as pessoas têm o cuidado de fazer com você, sabe? Porque, afinal de contas, o trabalho doméstico é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Oi, Cacá. Oi, Jana. E nessa experiência, eu também estou aqui em choque e como as histórias também se conectam, né? Somos 3 trabalhadoras e em algum momento nós passamos exatamente isso que você acabou de relatar aqui e mesmo a gente tendo passado, a gente se assusta e sente. O que eu queria te perguntar é, com todos esses anos de experiência e todos esses abusos que você sofreu, hoje em dia, você tem uma maneira de você se blindar dessas patroas abusivas? Olha, Isaura, eu era muito comunicativa antes de ter alcançado esse pouco de consciência que eu alcancei. Eu era muito comunicativa, eu sempre conversei muito com a criança, e aí, a partir daí, você acaba, né, que interage também com a família toda, tal, não sei o quê. Quando eu comecei a enxergar, quando a minha consciência social começou a despertar, foi uma mudança drástica nesse comportamento meu. Eu comecei a não ter mais assunto com aquelas pessoas, sabe? E aí eu procurava interagir sempre muito com a criança, tal, ali, não sei o quê, mas foi natural, assim, eu tinha, até hoje, muitas vezes eu tenho que fazer esforço para conversar, para manter um diálogo e tal, porque é muita divergência, né? E aí, quando você enxerga, fica difícil você se encaixar ali e continuar naquela dinâmica. Então, isso foi visto pelos meus patrões. Eu lembro que eles começaram a falar assim, você está tão calado, está tudo bem, o que aconteceu? E, na verdade, era só isso que estava acontecendo. Era um despertar, uma coisa que você começa a não conseguir mais engolir, né? Certas coisas. Eu acho que não tem como se blindar, mas, assim, não exagerar. Para que aquela pessoa entenda que você está ali para desempenhar uma função. E não para agradá-los, para dizer o que eles querem, para ficar de conversinha. Enfim, é meio que meu método é esse, entendeu? Já mostrar, tipo, que eu sou uma pessoa mais séria, mais calada, embora eu nem seja. Mas para mostrar que eu sou uma pessoa mais séria, mais calada, tentar manter uma certa distância. É a única coisa que eu consigo fazer no momento. Lembro que uma vez a Isaura comentou comigo, né, que ela assume um personagem. Ela entende que a partir do momento que ela entra para aquele condomínio e tal, ela é um personagem e que saindo de lá ela retoma a vida dela de fato, né? E de como ela pensava nisso para não se perder no personagem e tal e saber diferenciar esses dois momentos da vida. Eu acho que é tão triste quando a gente tem que se colocar nesse lugar, né? Porque em outras áreas de trabalho a gente sabe que ter boa relação com o chefe, com o superior, enfim, a pessoa que está ali numa hierarquia, né, que está acima de você, é difícil. Porque as pessoas deixam claro que elas não são iguais a você e que elas têm algum domínio. Só que é diferente, pelo menos eu penso assim. Porque se eu estou num ambiente que tem vários funcionários, que têm consciência desse abuso, dessa hierarquia, a gente se apega a essas pessoas, nem que seja para voltar no ônibus, no trem, falando mal não, né? Porque eu não acho que é falar mal, é falar os fatos sobre o que aconteceu no dia. A gente se sente acolhido e apegado a essa outra funcionária, essa outra pessoa, para desabafar. Você tem o caminho de volta para casa. Mas quando você está no trabalho doméstico, quando você é a única funcionária daquela casa, como a Cacá falou aqui antes, quando ela tinha 12 anos, que ela era a pessoa que cuidava da criança, que fazia o serviço da casa, que fazia tudo, quando você está sozinha ali, isolada,
15 dias, trabalhando 15 dias na mesma casa, sem direito à folga, você não tem como se comunicar com ninguém, não tem o voltar para casa, não tem o chão da fábrica para você desabafar com seus colegas, eu acho que é até mais difícil a gente pensar estratégias de defesa porque você está sozinho. Talvez você não se dê conta de que é abuso. Acho que a gente toma muita consciência do que a gente está vivendo a partir do que a gente compara com o outro, né? Quando eu falo para o outro, eu passei por isso, a pessoa, eu também. Eu acho que isso é errado, eu também acho. E você dialoga ali, é possível talvez você pensar, não, preciso achar uma estratégia, não dá para eu ficar nisso, não dá para essa pessoa me impactar dessa forma. Só que é difícil no trabalho doméstico, é muito difícil porque você não tem essa outra pessoa. E às vezes você tem uma outra funcionária na casa, mas talvez seja assunto para um outro momento, que não está do seu lado, porque ela realmente acredita que é da família e defende aqueles patrões com unhas e dentes, né? Eu queria já começar a fechar um pouquinho aqui, trazendo um pouquinho de uma reflexão que eu fiz durante a conversa, que a nossa intenção, Cacá, aqui no quadro de empregada, é que esse espaço seja uma espécie de voltar para casa no trem juntas e contando o que aconteceu no dia. Que seja uma espécie de chão da fábrica, porque você está numa casa isolada, no Rio de Janeiro, a Isaura está em outra casa em Goiânia, eu estou aqui em Brasília, a outra está em São Paulo, a outra está na Bahia, e nós não conseguimos ter esse momento de voltar para casa no mesmo transporte, a gente não tem esse momento de pensar estratégias coletivas naquele momento. Então, a nossa ideia aqui com o quadro de empregada, com as entrevistas, é mostrar que a gente consegue, sim, pensar essas estratégias, a gente consegue se organizar, como o ambiente de trabalho doméstico te impactou, essas coisas que você trouxe sobre a sua vida vai chegar para uma outra trabalhadora doméstica que talvez não tenha nem se tocado que está numa situação de abuso e vai despertar nela peraí, eu preciso pensar estratégias, eu preciso tentar me blindar, como a Isaura falou aqui, para permanecer nesse espaço, ou talvez tentar formas de sair desse espaço, né? Eu acho que aí vai considerar a história de cada pessoa, se ela consegue naquele momento, quais são, enfim, as condições do momento dela. Eu agradeço muito por você ter aceitado participar aqui com a gente, agradeço muito que a gente esteja aqui construindo o quadro de empregada como uma espécie de chão da fábrica, só que online, e que as pessoas vão ouvir, de repente, não sei, indo para o trabalho, no ônibus, no trem, então vamos estar conectadas de alguma forma, pensando essas estratégias de superação mesmo, de formas de resistir ao trabalho doméstico, seja tendo que permanecer nele ou resistir buscando formas de sair. Eu queria te agradecer muito e eu finalizo por aqui. De nada, Jana. Eu é que agradeço aqui pela abertura do espaço, pelo investimento de tempo e de trabalho que vocês fazem aí, que eu sei que é difícil demais. Nessa nossa luta diária, a gente conseguiu um tempo, mas que bom que vocês sabem da importância disso, que bom que tem pessoas como vocês abrindo esses espaços aí para que a nossa situação possa ser discutida, né? E finalmente ter alguma visibilidade na sociedade, que as autoridades também possam, através disso, olhar aí para essa situação, para essa condição, e a sociedade, principalmente. Se a sociedade mudar o olhar sobre o serviço doméstico, eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente, né? E a questão da conscientização da nossa classe, das nossas trabalhadoras, que ainda é muito difícil a gente alcançar uma trabalhadora que a vida inteira foi programada para lutar contra a própria classe. Se sempre vai ser necessário o serviço doméstico, então que haja reconhecimento, que haja valorização, que haja meios de dignificar esse trabalho. É muito difícil ainda a gente alcançar essas pessoas, mas é necessário esses espaços. Obrigada a vocês todas aí, meninas, Jenny, Isaura, Jana, obrigada por tudo. Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.